Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 15 de setembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que a partir de agora passa a acompanhar o Jornal Verde Vale aqui pela 103,7, agora às 6h33. Você que gosta de começar o dia sempre muito bem informado aqui na nossa programação. Vamos conferir agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Câmara aprova a segunda parte da mini-reforma eleitoral com mudanças na ficha limpa. Rodrigo Pacheco diz que desoneração da folha de pagamento tem quase unanimidade no Senado. Infogripe aponta para o aumento de casos de Covid no Brasil. Aliado diz que Vanderlan segue decidido a não ser candidato a prefeito em 2024. Edson Salles de Azeredo é nomeado secretário de Esporte e Lazer em Goiás. Emater abre seleção para 63 vagas temporárias com salários de até R$ 2.500. Dia do Cliente é celebrado neste 15 de setembro. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34, mais uma vez, ótima manhã de sexta-feira para você que a partir de agora passa a acompanhar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a segunda parte da mini-reforma eleitoral com regras que alteram a lei da ficha limpa e unificam o prazo de desincompatibilização eleitoral. Mais cedo, o plenário concluiu a votação da primeira parte da matéria, com novas regras de repasses para candidaturas femininas, prestação de contas de candidatos e propaganda eleitoral. Os projetos seguem para análise do Senado. Em linhas gerais, o projeto de lei complementar relatado pelo deputado Rubens Pereira Júnior do PT do Maranhão altera as atuais regras de inegibilidade. Atualmente, um político condenado à cassação de mandato fica inelegível a partir da condenação, mais os 8 anos estabelecidos pela lei da ficha limpa. Pelo texto aprovado, a inelegibilidade de 8 anos contaria a partir da perda do mandato. A regra vai valer para os parlamentares que forem alvo de impeachment ou de processo por quebra de decoro parlamentar. A proposta também, Daliana, muda as regras de desincompatibilização eleitoral, que é a ação em que ocupantes de cargos no serviço público se afastam do posto, emprego ou função da administração pública direta ou indireta para poder se candidatar a um cargo eletivo. Isso para evitar que haja abuso de poder econômico ou político por meio do uso de estrutura e de recursos aos quais o servidor tem acesso. Sem essa desvinculação da função pública, o candidato torna-se incompatível para disputar as eleições. Atualmente, o prazo para desincompatibilização de servidores efetivos ou comissionados é de 3 meses. Porém, nos casos em que a função de chefia, o afastamento deve ocorrer com antecedência de 6 meses do pleito. O Supremo Tribunal Federal condenou até o momento, no julgamento dos atos de 8 de janeiro, 2 réus a 17 anos de prisão e 1 réu a 14 anos de prisão. Os 2 réus condenados a 17 anos de prisão são Aécio Lúcio Costa e Matheus Lima de Carvalho. O réu condenado a 14 anos foi Tiago Matar. Nos casos dos 3 réus condenados, a maioria dos ministros entendeu que eles cometeram os seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Nos casos dos 3 réus, o ministro Nunes Marques entendeu que os crimes praticados foram dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Ele foi o único dos 11 ministros que em nenhum caso viu ações contra a democracia. 6h37 agora. Dia do Cliente é celebrado hoje, sexta-feira, 15 de setembro. Diego Brião é quem fala sobre a data. O Dia do Cliente é celebrado informalmente no Brasil no dia 15 de setembro. Segundo informa o Senado Federal, a celebração extraoficial ocorre desde o ano de 2003, a partir de iniciativa do empresário gaúcho João Carlos Rego, especialista em marketing e recursos humanos.
A colocação do Dia do Cliente no calendário oficial de datas comemorativas está em discussão no Congresso em Brasília. E a busca por alternativas para melhorar o atendimento aos homenageados no 15 de setembro, que são os clientes, deve ser constante para qualquer empresa, conforme alertam especialistas. A Brasilseg, empresa BB Seguros, tem tratado de colocar os clientes no centro da estratégia de atendimento. O gerente executivo de experiência do cliente da Brasilseg, Danilo Ramos, exemplifica e compartilha como tem ocorrido esta atuação da empresa. A Brasilseg tem colocado o cliente no centro de sua estratégia, investindo constantemente na melhoria da experiência. Em 2021, foi criada a Diretoria de Clientes e Plataformas Digitais, para funcionar como um impulsionador desse movimento em conjunto com as diversas áreas da empresa. Dada a relevância estratégica, foi estruturada a Comissão de Clientes e Soluções, composta pela alta liderança e principais executivos responsáveis pelas diversas etapas do ciclo de vida do cliente, desde a concepção do produto, comercialização, uso e atendimento. Partindo de uma medição robusta da experiência do cliente, foi estabelecida uma dinâmica de atuação sistemática em torno do feedback dos clientes e suas necessidades. Ainda conforme informa a Brasilseg, no ano passado a empresa realizou investimentos que cobrem tecnologia, segurança da informação, gestão do capital humano, portfólio de soluções e melhorias na experiência do cliente. Danilo Ramos também destaca a melhora da avaliação sobre o atendimento ofertado. O gerente executivo da Brasilseg ainda aponta números que dimensionam o esforço dedicado na melhoria da experiência do cliente. Reuniu mais de 150 colaboradores de diversas áreas em torno da jornada do cliente. Foram implementadas assim mais de 30 ações que resultaram em um crescimento de 11 pontos percentuais no NPS relacional, que é o principal indicador de satisfação dos clientes. Essa atuação foi incorporada na dinâmica das áreas e continua em expansão. A conversão do Dia do Cliente em uma data oficial no Brasil é discutida no Senado Federal através de um projeto de lei. Desde março deste ano, a proposta aguarda a designação do relator na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. Em busca da universalização do saneamento básico em Goiás, o governador Ronaldo Caiado assinou nesta quinta-feira em Goiânia contrato com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Sob a coordenação da Secretaria de Estado da Infraestrutura, serão realizados estudos técnicos operacionais socioambientais, jurídicos e econômicos financeiros para a estruturação de modelagem da parceria público-privada, PPP, que impulsione investimentos no setor de modo a atender às metas do novo marco legal de saneamento e ainda ampliar a competitividade e acelerar o desenvolvimento do Estado. Para o governador, a celebração do contrato, que trata prioritariamente do esgotamento sanitário, coroa o processo de recuperação da Saniago e assegura não apenas o acesso ao tratamento de água e esgoto, mas a tarifas que contemplem a população mais carente. O contrato será dividido em duas fases, sendo a primeira voltada ao diagnóstico da situação atual do sistema de esgotamento sanitário e a apresentação de arranjos de parceria. Após esse processo, será escolhido o modelo de PPP para realizar a efetivação da segunda fase. E a indústria goiana mantém a quinta maior alta do país, conforme o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O setor registrou o terceiro aumento seguido, com um crescimento de 5% em julho, na comparação com o igual período do ano passado. Os dados são da pesquisa industrial mensal e foram divulgados nesta quarta-feira. De acordo com os números, Goiás registrou um crescimento de 1,1% entre janeiro e julho deste ano e 0,6% no acumulado dos últimos 12 meses. Na passagem de junho para julho, a produção industrial brasileira recuou 0,6%. com quedas em 14 dos 15 locais investigados pela pesquisa. Nessa base de comparação, Goiás está entre as menores quedas do mês, menos 0,4%. A fabricação de produtos alimentícios puxou a alta em Goiás. O setor registrou de junho para julho um crescimento de 10,1%, acumulando 5,3% no ano. Outro destaque foi a metalurgia, que variou 37,3% em julho na comparação com junho. A fabricação de produtos químicos também apresentou aumento significativo no mês, uma variação de 19%. 6h42 agora. A Polícia Civil incinera quase 5 toneladas de drogas. Quem vai trazer os detalhes é Lucas Xavier.
A Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos incinerou 4 toneladas e 860 quilos de drogas. Além das ações de repressão ao tráfico, a unidade é responsável pela destruição de toda droga apreendida pelas forças de segurança pública do estado. Essa foi a 5ª incineração realizada neste ano. Ao todo, já foram destruídas 27 toneladas e 440 quilos de drogas em 2023. A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil e participação do Grupo de Atendimento em Perícias Especiais da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, além do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária do Estado de Goiás. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6 horas e 43 minutos agora. E o Red Bull Bragantino venceu o Grêmio por 2-0 na noite desta quinta-feira e encostou no G4 do Brasileirão. A partida válida pela 23ª rodada foi disputada no estádio Nabi Abichedi e teve gols de João Pedro Contra e Vitinho. Com a vitória, o Bragantino chegou aos 39 pontos e está na 5ª posição, colado no G4. A equipe tem a mesma pontuação de Grêmio e Flamengo, 3º e 4º colocados, respectivamente. O tricolor gaúcho se mantém na 3ª posição por ter mais vitórias que o Flamengo e o Bragantino. O Bragantino volta a jogar no próximo dia 19, terça-feira, contra o América Mineiro, às 21h30 no Independência. O Grêmio joga na quinta-feira, dia 21, contra o Palmeiras, às 21h30 em Porto Alegre. Os jogos são válidos pela 24ª rodada do Brasileirão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44 agora. E o movimento no mercado brasileiro foi fraco nessa quinta-feira. Apenas lotes pontuais de gado, de boi, como queiram, foram negociados. Os preços oscilaram ao longo do dia, mas terminaram de estáveis a mais altos, acompanhando a variação positiva de Chicago. No Porto de Rio Grande cresceu de R$157 para R$158. Já em Cascavel, no Paraná, R$138. No Porto de Paranaguá estabilizou também R$148. Em Rondonópolis, Mato Grosso, um aumento de R$126 para R$127. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, subiu de R$129 para R$130. E Rio Verde, Goiás, valorizou de R$125 para R$126. Os contratos da Liana Futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago também fecharam a quinta-feira com preços mais altos. O mercado manteve o tom positivo desde a volta do intervalo, diante do sentimento de que a Federal Reserve não vai aumentar mais os juros norte-americanos. A forte alta no petróleo de quase 2% em Nova York também acabou influenciando positivamente, assim como as elevações nas bolsas de valores da Europa e dos Estados Unidos. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 59 minutos agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta quinta-feira que o projeto de lei de desoneração da folha de pagamento tem apoio da maioria dos senadores e que a matéria deve ser encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos nas próximas semanas. O texto já foi votado e aprovado pelo Senado, mas teve que retornar à análise da Casa por ter sofrido alterações na Câmara dos Deputados. A intenção na matéria é aliviar parcialmente a carga tributária imposta sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia até 2027. Entre eles, tecnologia da informação, construção civil, comunicação social, transporte público, têxteis, couro, calçados e call center, setores que empregam quase 9 milhões de trabalhadores. A medida está em vigor desde 2011 e perderia validade no final deste ano. A desoneração da folha de pagamento possibilita substituir a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários pela incidência sobre a receita bruta do empregador. A contribuição patronal é paga por empregadores para financiar a Seguridade Social. Então, em vez do empresário pagar 20% sobre a folha de pagamento do funcionário, o tributo pode ser calculado com a aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1 a 4,5% conforme o setor. 7 horas e 1 minuto. E o boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, nesta quinta-feira, mostrou que houve um aumento de casos de Covid-19 e síndrome respiratória aguda grave nos estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste.
Os dados são referentes às semanas de 3 a 9 de setembro. Entre os estados que mais apresentaram ocorrências de doenças, destacam-se o Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo e São Paulo, em especial na população adulta. Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe, destacou que, mesmo que o ritmo do crescimento de casos não seja alarmante, ainda é preciso estar atento, reforçando a importância da vacinação para frear tais infecções. E criminosos criam uma nova abordagem para golpe do 0800. Confira como funciona essa modalidade de golpe com Bruno Moreira. Uma sociedade cada vez mais digitalizada, criminosos estão aproveitando para criar novas abordagens para golpes antigos, como o da falsa central telefônica. Nesse exemplo, eles enviam uma mensagem por celular dizendo que há uma transação suspeita de valor alto e pedem que a pessoa entre em contato com um número 0800 que supostamente seria da central de atendimento de um banco ou de uma área de cartões de crédito. Eles buscam a obtenção de informações pessoais e tentam fazer o consumidor realizar transações que irão para eles. A Federação Brasileira de Bancos alerta para o golpe. O diretor adjunto de serviços da Febraban, Walter Faria, menciona alguns exemplos de textos enviados pelos golpistas. Compra aprovada em um determinado valor em alguma loja de varejo conhecida. Dizem que para confirmar o cliente deve digitar o número 1, mas que caso desconheça a transação, o consumidor deve ligar para a central de 0800. Como a compra é falsa, ao ligar para a falsa central de atendimento, o golpista diz que a transação está em análise e por isso ainda não aparece na fatura do cliente. E que, para resolver o assunto, o consumidor deve fazer uma transação para regularizar o problema. Ou ainda pede dados pessoais, como número de conta e senha, para cancelar a operação. Ele também destaca quais são os cuidados a serem tomados ao receber esse tipo de mensagem. Você, cliente, nunca deve fazer ligações para número de telefone 0800, recebidos através de SMS ou por outras mensagens. Se tiver alguma dúvida, você, cliente, deve ligar sempre para os canais oficiais do seu banco ou para o seu gerente. Os bancos nunca ligam e pedem para que clientes façam transferências ou Pix ou qualquer tipo de pagamento para supostamente regularizar problemas na conta. Os bancos nunca ligam para fazer um estorno de transação através de um telefonema. Desligue se pedirem para digitar senha ou qualquer dado em seu aparelho de telefone. Os bancos investem cerca de 3,5 bilhões de reais por ano em sistemas de tecnologia da informação voltados para a segurança e contam com os recursos mais modernos em segurança cibernética e prevenção a fraudes, entre eles mensageria criptografada, autenticação biométrica e tokenização, além do uso de tecnologias como Big Data, Analytics e inteligência artificial em processos de prevenção de riscos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h04 agora. Auxiliares e aliados do senador Vanderlan Cardoso defendem que o parlamentar lance seu nome para a disputa da Prefeitura de Goiânia apenas a partir de janeiro do ano que vem, como já havia pontuado em entrevista concedida há um mês. A defesa de que Vanderlan lançasse a sua candidatura ainda neste ano foi feita pelo ex-presidente do PSD, Vilmar Rocha. O aliado avalia que agora é o momento para consolidar o nome do parlamentar, já que o mesmo é o candidato natural do partido. Uma coisa é unânime, PCdistas ouvidos concordam que Vanderlan Cardoso é o candidato natural para disputar a Prefeitura de Goiânia. E o governador Ronaldo Caiado nomeou Edson Salles de Azevedo Souza, o novo secretário de Estado do Esporte e Lazer. Ele sucede Anderson de Paula Rodrigues, que deixou o cargo por motivos particulares. A nomeação consta em suplemento do Diário Oficial da quarta-feira. Edson é servidor efetivo do Estado na área de gestão de finanças e controle do governo de Goiás. Ele já atuou na diretoria de liquidação de estatais da Saniago, da Procuradoria-Geral do Estado e também na Goiás Telecom. E uma operação policial desarticulou um esquema de roubo de gado no estado. Os detalhes é com Eduardo Bernardo. Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, com apoio da Delegacia de Arizona e do Batalhão Rural da PM, deflagrou a Operação Falsum Dominus. A investigação começou após a prisão de um receptador de 24 cabeças de gado. Uma associação criminosa com 5 integrantes foi identificada com o avanço das investigações. Na ação, foram cumpridos 5 mandados de prisão temporária, 4 de busca e apreensão,
uma prisão em flagrante e apreendidas 2 armas de fogo. Os mandados foram cumpridos em Água Limpa, Pires do Rio e São Miguel do Passa Quatro. Foram presos ainda um vereador e um servidor da Agrodefesa. A associação criminosa é investigada por vários furtos na região e o número de vítimas ainda está sendo levantado no inquérito policial. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h06 e foi com um gol de Iago Pikachu nos acréscimos do segundo tempo, exatamente aos 48 minutos, que o Fortaleza venceu o Corinthians por 2-1 na noite desta quinta na Arena Castelão pela 23ª rodada do Brasileirão, no jogo que serve de aperitivo para as semifinais da Copa Sul-Americana. Os rivais disputam uma vaga na grande final com jogos dos dias 26 de setembro e 3 de outubro. A vitória leva o Fortaleza aos 35 pontos, mais perto do G6 do campeonato. Já o Corinthians permanece com 26 e mesmo com o jogo a menos, precisa olhar com atenção para a parte de baixo. São apenas 5 pontos de vantagem para o Santos, que abre a zona de rebaixamento. O Corinthians agora volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Grêmio às 21 horas na Neoquímica Arena, em jogo atrasado da 15ª rodada do Brasileirão. Já o Fortaleza visita o São Paulo na próxima quarta às 21h30 no Morumbi, só que pela 24ª rodada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h07. E o mercado físico do boi gordo viu uma leve alta nos preços nesta quinta-feira. No entanto, a atividade comercial permaneceu fraca em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. A oferta de animais diminuiu substancialmente nos últimos dias, o que está mantendo um lento avanço nas escalas de abate, mesmo com o aumento dos preços por arroba. Essas informações foram compartilhadas pelo analista e consultor Fernando Henrique Iglesias de Safras e Mercado. De acordo com ele, a fluidez das negociações nos próximos dias será crucial para determinar se haverá espaço para continuar a recuperação de preços por arroba. Em São Paulo, a referência média para a arroba do boi ficou em R$209. Já em Goiânia, a indicação foi de R$200 por arroba do boi gordo. Em Uberaba, Minas Gerais, a arroba teve um preço de R$203, enquanto que em Dourados, Mato Grosso do Sul, ela foi indicada a R$214. Já em Cuiabá, essa mesma arroba ficou indicada a R$176. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. E a Unifimes realiza a partir de hoje, sexta-feira, a sua 11ª Festa da Semente, juntamente com a terceira Semana Integrada do Cerrado. O evento contempla oficinas, minicursos e palestras e será realizado na sexta e no sábado na unidade 1 da Unifimes. Hoje, a abertura acontece daqui a pouco às 8 horas da manhã com as inscrições no pátio da Unifimes. Das 14 às 16 horas, acontece trocas de sementes, a abertura oficial e um painel sobre Barua Castanha do Cerrado, seus aspectos econômicos, nutritivos, ambientais e sociais. Amanhã, sábado, das 8 ao meio-dia, acontecem as atividades no campo. E um projeto do Tribunal de Justiça de Goiás acelera o julgamento de processos de violência doméstica. E quem traz os detalhes é Jaqueline Moura. A campanha é uma evolução da Ação Protege, lançada em abril deste ano. O objetivo foi de estimular o deferimento de medidas protetivas de urgência em até 24 horas. Agora, a campanha Protege e Julga é para acelerar o julgamento dos processos de violência doméstica e feminicídio. Hoje o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com esse projeto Protege e Julga, se compromete a julgar inclusive o feminicídio no prazo de 1 ano, respeitando o rito do Tribunal do Júri, com esse monitoramento, gerenciamento que será feito. A ampliação da campanha coincide com o mês que a Lei Maria da Penha completa 17 anos, em 22 de setembro. Neste período, a lei foi atualizada, o que deu mais voz e credibilidade às mulheres. Esta advogada e secretária-geral da Comissão da Mulher conta que os casos de feminicídios parecem ter aumentado nos últimos anos. Mas isso é reflexo das denúncias que cresceram por conta do incentivo de campanhas como esta. As mulheres hoje, elas se sentem protegidas, elas descobriram que tem rede de apoio, que elas podem fazer a denúncia, que não vai ficar ilesa a parte, que o ofensor não vai ficar ileso. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. 7h11. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Já no próximo bloco,
STJ decide que plantar cannabis para fins medicinais não configura tráfico. Projeto em análise no Senado aumenta a conta de luz em 5,4%. E claro, espaço para as nossas notícias locais. Com ele, J. Pereira, não saia daí. A gente volta já trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19 agora, 7h19. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu nesta última quarta-feira que plantar cannabis para fins medicinais não configura crime de tráfico de drogas. Com isso, a Corte pode continuar concedendo salvo-condutos para o cultivo doméstico da maconha, desde que o paciente comprove a necessidade. A decisão consolida a interpretação de que outras turmas do tribunal já vinham aplicando. Só neste ano, pelo menos 20 cidadãos conseguiram salvo-conduto no STJ para cultivar a cannabis sem correr o risco de serem criminalizados. O tema voltou a ser alvo de julgamento após o ministro Messode Azulay a propor uma revisão do entendimento. O colegiado considerou que o cultivo não tem a finalidade de produzir ou comercializar entorpecentes e que os pacientes estão amparados não só por prescrição médica, mas também por autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa para a importação do canabidiol. No entanto, o custo para a importação é muito alto, por isso o pedido para o cultivo. E um projeto de lei que prorroga subsídios à geração distribuída pode aumentar a conta de luz dos brasileiros em 5,4%. Os cálculos são da Frente Nacional de Consumidores de Energia, que estima um impacto de 4 bilhões de reais por ano na conta de desenvolvimento energético, totalizando 88 bilhões de reais de 2024 até 2045. O projeto de lei número 2703/22 foi aprovado pela Câmara em dezembro de 22 e agora está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Parado desde abril, o texto foi incluído na pauta da sessão da última terça-feira. No entanto, foi retirado sem ser apreciado. Segundo apurou o canal de comunicação Poder 360, o texto continua com o relator, o senador Otto Alencar, e não há previsão para votação. Senadores ainda apresentavam emendas até esta quinta-feira. De autoria do deputado Celso Russomano, o texto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 6 de dezembro de 2022. Inicialmente, a proposta seria votada diretamente no plenário do Senado, mas congressistas decidiram que era necessária maior discussão sobre o tema. Foi enviada cá em abril e está parada. 7h21 e a ministra Marina Silva reforçou o apoio à tecnologia nas comunidades. A matéria é de Raquel Carneiro. Na semana marcada pela terceira marcha das mulheres indígenas, que mobilizou mais de 5.000 mulheres originárias durante 3 dias em Brasília, uma das perguntas com urgência de ação como resposta é: como preservar o corpo-território dos biomas brasileiros? Solidária à pauta indígena de demarcação de terras, preservação ambiental e de garantia aos direitos fundamentais, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve no encontro, defendeu o enfrentamento ao marco temporal e o combate ao garimpo ilegal e destacou o momento de reestruturação do Ministério do Meio Ambiente. É um processo de reestruturação do que havia sido desestruturado, de criação de novas políticas que já estamos colhendo alguns resultados. Conseguimos uma redução do desmatamento de 48% nesses 8 primeiros meses. Estamos agora botando hoje em consulta pública o plano para o Cerrado e vamos fazer para todos os biomas e conseguimos uma retirada muito importante da criminalidade do garimpo na terra indígena Yanomami. Já estamos entrando na terra indígena Munduruku e Caiapó. Para além de investimentos e ações que os cidadãos indígenas reivindicam de acordo com as suas necessidades, afinal são mais de 305 etnias e 274 línguas faladas, está o apoio do Ministério do Meio Ambiente no avanço a tecnologias dentro das aldeias, como explica Marina Silva. Tem um projeto que vem sendo desenvolvido pelo MAP Bioma de 5.000 pontos
pontos de internet nas comunidades isoladas. O Ministério já apoiou cerca de 10 milhões para esse projeto, com o dinheiro da filantropia. E também vamos buscar mais recursos dentro do Fundo Amazônia para que todas as comunidades possam estar conectadas. Durante sua fala às mulheres indígenas, ainda no palco da terceira marcha de mulheres, a ministra reforçou a importância do protagonismo dos povos originários e tradicionais brasileiros em espaços de poder e liderança. São povos ancestrais e, por isso, seus modos de vida ensinam a ser e estar em um mundo melhor. Agência Rádio Web, com informações da terceira marcha das mulheres indígenas, de Brasília, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h24. E o governo de Goiás publicou um edital de processo seletivo simplificado para 63 profissionais para as vagas temporárias no cargo de técnico agrícola para atuação na Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária. A publicação aconteceu na quinta-feira. As inscrições vão de segunda, dia 18, até dia 10 de outubro. A remuneração mensal é de R$ 2.500, mais vale a alimentação de R$ 500. A jornada é de 40 horas semanais. As inscrições serão feitas de forma exclusiva pelo portal seleção.go.gov.br, mesmo local onde está disponível o edital 7/23, que tem mais detalhes sobre o processo para diversos municípios do estado. Há uma taxa a ser paga no valor de R$ 15. E a Polícia Civil investiga 3 suspeitos de vender 600 gramas de ouro falso a uma joalheria de Anápolis, na região central de Goiás. Segundo denúncia do dono do estabelecimento, os homens levaram uma amostra do metal verdadeiro no momento da avaliação, o que induziu ao erro. De acordo ainda com o dono, como informou a polícia, o trio procurou a joalheria, que fica no centro da cidade de Anápolis, com 20 gramas de ouro. Ele analisou e constatou se tratar de metal de boa qualidade. Os suspeitos ofereceram 1 quilo para venda, mas recusaram a oferta de R$ 150 mil dada pelo comprador. Dias depois, eles voltaram e ofereceram 650 gramas pelo valor de R$ 150 mil. O valor foi aceito pela vítima. No entanto, o trio disse que seria necessário que a transação fosse feita no quarto de um hotel em que estavam, com pagamento em dinheiro. Depois da transação, a vítima derreteu o metal e constatou que não se tratava de ouro verdadeiro. Correu de volta ao hotel minutos depois, mas não conseguiu localizá-los. Eles fugiram sem mesmo pagar a conta da hospedagem. A Polícia Civil agora busca os autores. Hospitais do estado se unem em campanha por doação de órgãos. A matéria é de Leandra Matos. Em apoio à campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos, as fachadas das unidades de saúde do governo de Goiás, em Goiânia e Aparecida de Goiânia, estão iluminadas com a cor da esperança durante o Setembro Verde. O tema ainda é um tabu para 64% das famílias goianas, que se recusam a aderir ao gesto de solidariedade. O Hospital Estadual Dr. Alberto Rácio, HGG, é referência em transplantes de fígado e um dos 10 maiores centros transplantadores de rins no Brasil. De 2017 a agosto de 2023, a unidade realizou 805 transplantes renais, o que equivale a 92% do total registrado em Goiás, além de outros 45 transplantes de fígado. A unidade foi palco da abertura da campanha Setembro Verde no dia 1º de setembro, que tem o objetivo de intensificar as ações de educação, informação e sensibilização sobre o tema. Já o GOL e o Hugo são referências na captação de órgãos. HGG, Hugo, UGOL, EAPA, HDT, CEAPSOL, Hemocentro são iluminadas à noite em apoio à causa. A iniciativa também conta com o apoio da Assembleia Legislativa de Goiás, Centro Cultural Oscar Niemeyer, Indústria Química do Estado de Goiás, Iquego e Unimed Goiânia. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h27 agora. E o Cruzeiro voltou a vencer no Brasileirão após 8 jogos de jejum, com 5 empates e 3 derrotas. Na noite desta quinta, na Vila Belmiro, a Raposa fez 3-0 no Santos,
pela 23ª rodada da competição. Matheus Jussa, Bruno Rodrigues e Nicão fizeram os gols do triunfo da equipe mineira. O Peixe, por sua vez, acumula 3 derrotas seguidas e continua em situação preocupante na zona de rebaixamento. Das últimas 9 partidas no torneio, o time paulista venceu apenas uma contra o Grêmio. A torcida vaiou o elenco na Vila Belmiro e parte dela xingou o presidente Andrés Rueda e o técnico Diego Aguirre. Com essa vitória, o Cruzeiro foi a 29 pontos e pulou para a 10ª colocação. O Santos, estacionado nos 21 pontos, segue em 17º na zona de rebaixamento. Agora há 4 pontos de Bahia e Goiás, que tem um jogo a menos. Na 24ª rodada do Brasileirão, o Santos joga na segunda-feira às 20 horas contra o Bahia na Itaipava Arena, Fonte Nova, em Salvador. Já o Cruzeiro, por sua vez, volta a campo na quarta-feira às 21h30 contra o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h28. E a quinta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho oscilando entre altas e baixas ao longo do pregão, mas finalizando o dia com a maior parte das posições positivas. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 53,50 e R$ 65,30. O vencimento setembro 23 foi cotado a R$ 53,50, com uma baixa de 0,56%. O novembro 23 valeu R$ 57,40 a saca, um ganho de 0,60%. Já o janeiro 24 foi negociado por R$ 61,20, uma alta de 0,58%. O março 24 teve valor de R$ 65,30 a saca, com uma elevação de 0,59%. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho teve um penúltimo dia da semana positivo. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas encontrou desvalorização apenas em Castro, Paraná e Sorriso, Mato Grosso. Já as valorizações apareceram nas praças de Ubiratã, Londrina, Marechal Cândido, Rondon, Pato Branco, no Paraná. Aqui em Goiás, Jataí e Rio Verde. Também no Distrito Federal, São Gabriel do Oeste, Eldorado, no Mato Grosso do Sul, Campinas, em São Paulo, e também o Porto de Santos, em São Paulo. Vlamir Brandalize, analista de mercado da Brandalize Consulting, destaca que o mercado dessa quinta-feira andou de lado, levemente positivo, pegando carona nos preços do petróleo, tentando se segurar com interesse alto pela exportação. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.